Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá esse tempo de jejum? Estamos no 27º dia de jejum, né? Como é que foi aí o comecinho da semana? Como passaram os dias, né? Alguns têm compartilhado conosco como é que tá esse tempo, outros estão mais em silêncio. Então, bora falar, pessoal, tá bom? Quem anda mais quietinho aí, vem para perto, nos fale o que o Senhor tem falado com vocês, tá bom? Creio que seja importante, tá? Hoje nós vamos ler Neemias 11, do 25 ao 26, tá? O 25 fala: Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados ao redor, em Dibon e seus povoados, em Jequibzeel e seus povoados. Aí aqui vem os nomes de alguns e seus povoados. E isso se segue até o 30, né? Que aí eles se estabeleceram desde Berseba até o Vale de Inom. Seguimos até aqui o 31, os descendentes dos Benjamitas foram viver em Geba, Micmas, Aia, Betel e seus povoados. Aí até o 36, que fecha aqui, né? Alguns dos grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim, né? No Vale de Artesões, como está no 35. Mas o que fez, né, com que nós olhássemos aqui esses pessoais que estavam nas aldeias ao redor de Jerusalém? Olha que interessante. Achamos importante, porque essas pessoas, gente, que estão listadas nesse texto, eles tinham que proteger a cidade. Jerusalém, depois dela ter sido recuperada da mão dos inimigos e, que construiu, que levantaram todo o muro ao redor dela, agora ela tinha que ser guardada e fortificada contra os invasores. E nós vemos um poder espiritual que ganha uma posição aí para Deus referente a isso, né? Neemias reconheceu a necessidade de manter o que se conquistou. Então, assim, precisava de pessoas protegendo a cidade de Jerusalém, né? E dentro disso, pessoal, fiquei pensando, né? O quanto que nós temos valorizado a nossa igreja, nesse guardar, nesse proteger, nesse fortificar a nossa igreja, principalmente no guardar, sabe? O fato dela ter 100 anos. Gente, vocês já pararam para pensar quantos homens passaram por lá? Até hoje, o Senhor permitiu que ela estivesse ativa e nós fazendo parte dela, de uma forma tão simbólica, agora no centenário, a gente alterar, né? O Senhor aí nos permitir alterar o nome até mesmo do ministério, né? Exatamente no centenário da nossa igreja. Poxa, pessoal, de verdade, eu fico feliz, sabe? Muito alegre de poder fazer parte disso. E um coração muito agradecido também. E eu espero que vocês, como equipe, também, sabe? Meus parceiros de equipe também estejam felizes. E isso é um motivo da gente agradecer ao Senhor por fazer parte disso, sabe? E o quanto que esse agradecimento, ele precisa estar maior do que as nossas críticas com a forma que a igreja funciona. Por ela ser tão antiga, a gente sabe sim que existem muitas culturas que foram estabelecidas que estão antigas, que talvez biblicamente coisas que a gente vê que, poxa, devemos andar por aqui, né? Que precisam de alterações sim, porque somos falhos. Mas isso tem sido maior na sua ótica? A sua lente tem deixado isso maior do que a fonte de agradecimento por fazer parte, né? Então, assim, essa conta, ela precisa estar nesse lugar. Porque caso ela esteja contrário, acho que você tem que orar para rever o lugar como liderança, não como fazendo parte da primeira igreja batista, mas como liderança. Porque como liderança a gente precisa transmitir isso tem que fluir dentro de nós. Sim, como comunidade, como eu falei, para proteger, né? E até mesmo guardar tantas coisas que são necessárias, de tantos homens de Deus que passaram por aqui, o Senhor permitiu. E aí eu levo já a nossa reflexão um pouco mais longe.
referente a esse lugar de guardar e proteger e ter pessoas para fazer isso. E no caso seremos, né, somos nós. O quanto como igreja brasileira, igreja global, nós precisamos avançar como corpo de Cristo, que aguarda Jesus como noiva. Como noiva, nós aguardamos Jesus. Será que nós reconhecemos até aqui a necessidade de manter o que foi conquistado como reforma protestante? Gente, isso é muito sério, sabe? Da gente tá impedindo que invasores venham contra a reforma protestante. Então, a gente tem protegido a reforma protestante. Nós temos nos fortificado, né, como igreja global, referente a essa reforma protestante, porque isso está acontecendo desde que Jesus morreu na cruz. Desde que Jesus passou, antes dele morrer na cruz. Desde a aparição dele na terra. Entende? A reforma começou, né? E claro, né, que tem a questão aí dos cristãos, do católico, tal, enfim, né, de Lutero e tudo mais, que também é algo histórico muito importante, extremamente importante, né, trazer essa mudança. Mas que a gente precisa olhar isso juntos. O quanto que a gente tem protegido esse lugar, o quanto que nós temos guardado a palavra do Senhor, que ela é o quê? Ela é a verdade sobre nós e que o Espírito Santo utiliza da palavra, gente, para nos convencer dos nossos pecados e para nos convencer dos nossos comportamentos que a gente precisa alterar para sermos mais semelhantes a Cristo e sermos, sim, o principal, que é sermos a imagem e a semelhança de Deus, que foi para aquilo que Ele nos criou. Esse é o principal. E através de Cristo nós vivemos esse lugar. Então, assim, é muito importante a gente olhar através dessa perspectiva, né? No entanto, que aqui os motivos de oração que eu coloquei hoje, antes de eu falar dos pedidos de oração, as questões dos invasores, né? Mas ali ainda existem invasores que a gente precisa proteger a primeira igreja Batista da Lapa, a gente precisa guardar a primeira igreja Batista da Lapa, a gente tem que guardar como igreja brasileira, guardar e proteger, assim como esses homens valentes estavam em volta protegendo Jerusalém? Sim, 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 precisa, né? Infelizmente, muitas pessoas criticam nós, como comunidade, como igreja, a ponto de não querer uma mudança como uma segunda reforma, por exemplo, que estamos precisando, mas como algo de crítica a ponto de banalizar a igreja, entende? Às vezes querer destruir a igreja global, como se a igreja não fosse necessária, sendo que ela faz parte, né, das ordenanças de Deus para nós, que nós precisamos fazer parte de uma comunidade. A gente já trabalhou isso em EBD, né? Então, assim, olha que interessante a gente olhar para isso. Entendem? Então, sim, ela precisa, porque ainda esses invasores estão aí. E enquanto eu falo isso, quais são os invasores que o Senhor traz no seu coração? Que tipos de invasores, né, que vai na contramão dessa reforma protestante? Que vai na contramão do Cristo, para nós podermos viver em comunidade como igreja global. E pensar que como igreja global nós somos noiva de Cristo e que a gente precisa saber nos relacionar umas com as outras, né? Como de uma forma interdenominacional, para que como noiva a gente aguarde a volta de Jesus, tá bom? E os nossos pedidos de oração hoje, né, serão o quê? Para que os nossos agradecimentos, né, possam fazer parte aí do nosso coração, do nosso interior, de fazer parte de uma igreja centenária, né? Esses agradecimentos estejam no nosso coração, que o Senhor traga a sua memória. Isso que é tão importante. Por que, gente, isso é importante? Porque isso também é algo que o Senhor nos fortalece na alegria dele da gente continuar fazendo o trabalho onde estamos, né? E também que a gente possa orar para protegermos como jovens a reforma protestante em meio à nossa atualidade.
tá bom? Ah, pessoal, então a gente fica por aqui hoje, tá certo? Um abraço, gente. Valeu!